Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Oftalmo Vox, um episódio de podcast interessantíssimo para todos vocês que querem conhecer os médicos, os oftalmologistas por trás do jaleco. Hoje nós temos um convidado especial que é aqui de Ribeirão Preto, mas ele roda muito mais que Ribeirão Preto e vocês vão saber já já. O nome dele é o Dr. João Roberto Alvarenga Machado, ele é cirurgião oftalmologista de Ribeirão Preto. Nascido em São Paulo, capital, em 1973, ele é especialista em oftalmologia com foco em cirurgia de catarata, refrativa e blefaroplastia. Ele é formado em medicina na Universidade Federal de Medicina de Uberaba, em 1997. Ele realizou a residência médica em Uberaba também, subespecialização em córnea e plástica ocular. O Dr. João Roberto ele é marido da também oftalmologista doutora Marisa, há 26 anos. Ele é pai da Giovana, de 16 anos. Hoje ele atende em Ribeirão Preto, Guaíra, Joinville, em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Blumenau e na capital, Florianópolis. Então seja bem-vindo, Dr. João Roberto. Estou muito feliz que o senhor tenha aceitado participar desse podcast para a gente compartilhar um pouco da sua história a todos os pacientes que já te acompanham há tantos anos. Celso, muito obrigado pelo convite, por participar do seu programa, do Oftalmo Vox. É um prazer muito grande e poder compartilhar um pouco da minha experiência, não só com você, mas com todas as pessoas que estão nos assistindo. Excelente, doutor. Muito obrigado. Hoje a gente vai conhecer algumas curiosidades que muitos pacientes do doutor, que já te acompanham há muitos anos, ainda não sabem. Então eu gostaria de saber, doutor, lá do começo, quando foi que o senhor decidiu ser médico e por que o senhor tomou essa decisão? Celso, na realidade não tem uma decisão, um ponto de partida que eu posso falar para você que foi a partir daquele dia. Eu sempre fui uma pessoa extremamente aplicada naquilo que eu faço e isso vem desde a escola. Na verdade, quem queria ser médico era o meu pai. Meu pai é que tinha o sonho de ser médico, infelizmente pelas circunstâncias da vida, pelas condições financeiras que ele tinha, ele não conseguiu ser médico. E todo aquele sonho que ele tinha, ele depositou em mim, que sou o filho mais velho, o primogênito. E eu, como sempre, fui uma pessoa extremamente aplicada e muito disciplinada e obedecia muito meu pai. Ele falou para mim, João Alberto, você vai ser médico, e eu simplesmente fui, e hoje eu tenho certeza que foi a melhor escolha que meu pai fez para mim, foi ter me colocado no rumo da medicina. O senhor e tantos pacientes que já passaram por consultas e cirurgias com o senhor, pode ter certeza disso, doutor. Eu acho que acaba que as pessoas que passam comigo em consultas e cirurgias, eles acabam sentindo o reflexo do amor que eu tenho pela profissão. Apesar de não ter sido uma profissão que eu escolhi a princípio, meu pai estava muito certo. Amo a medicina, faço com muito prazer e eu tenho certeza que todos os pacientes que passam comigo, não só nas consultas, mas também na cirurgia, eles sentem que estão passando com o médico que faz a medicina com gosto, com prazer, com emoção. Sem dúvida, doutor. Agora, só para entender uma coisa, na sua família tem mais algum médico ou não? Celso, eu fui o primeiro médico da minha família. E depois de mim, o meu irmão, que é 3 anos mais novo que eu, também acabou seguindo o meu caminho e ele fez também medicina. Na nossa especialidade? Família. A especialidade dele é ginecologia e obstetrícia. Ah, legal. Ele tá aqui em Ribeirão também ou não? Não, ele tá em Minas Gerais, em Conceição das Alagoas. Vocês são em quantos irmãos, doutor? Nós somos em 3 irmãos. Legal. O meu irmão do meio, que é médico, e o caçula, que veio 10 anos depois, é engenheiro elétrico e trabalha hoje na VEG, lá em Jaraguá do Sul, que foi o que acabou me levando para ter hoje um serviço lá em Santa Catarina. Ah, que legal. Então, mesmo que não sendo médico, mas ele também abriu portas na medicina para o senhor, né? Indiretamente, sim. Ele indiretamente abriu portas porque ele... Contar uma história rápida, ele se casou com uma professora de inglês e lá em Jaraguá do Sul, onde ele foi trabalhar na empresa que é a VEG, eles abriram uma pequena escola de inglês e numa das férias que ele foi na casa dos meus pais, em Perdizes, ele levou um casal que trabalhava na Secretaria de Saúde. E esse casal, comentando comigo sobre as dores da oftalmologia em Jaraguá do Sul, me fez um convite para eu ir lá conhecer. Conheci como que era Jaraguá do Sul e acabei me estruturando, montando um serviço lá. E hoje, eu juntamente com a minha esposa, nós temos algumas empresas lá em Santa Catarina. Logo vamos falar mais disso, doutor, é sensacional. Mas agora, entendendo um pouco mais desse movimento, quando o senhor decidiu mesmo, quando o senhor falou pro seu pai, sua mãe, o senhor decidiu ser médico, como foi a reação dele? Poxa, meu pai sempre fica muito orgulhoso, né, de ver aquilo que ele queria ser projetado no filho. Então, o meu pai sempre me incentivou. Eu fui embora, porque Perdizes, a cidade que apesar de eu ser nascido em São Paulo, como você falou, eu aos 3 anos de idade fui morar em Perdizes, uma pequena cidade de Minas Gerais, fica ali no Triângulo Mineiro, próximo a Araxá, próximo a Uberaba, né? E aos 15 anos eu já fui estudar em Uberaba, para fazer o primeiro colegial, o segundo colegial,
porque tinha uma escola que preparava melhor para o curso de medicina. E eu, como eu disse no começo da nossa conversa, sempre fui bastante aplicado. Já entrei logo no vestibular, não fiz cursinho, já entrei logo na medicina. E ali trilhei todo o caminho da medicina, né? Graças a Deus, com bastante eficiência. E assim, sempre com meus pais me ajudando, me incentivando, meu pai, minha mãe. E foi uma história bem legal. É uma história de realização, né, doutor? Porque seu pai queria ser médico. O senhor disse que as condições não deram essa condição para ele, né? Mas o senhor conseguiu, seu irmão também. Então, com certeza, ele deve ter ficado muito feliz com isso. Não, ficou, com certeza. Mas também tem os desafios. Quais foram os desafios que vocês, como família, o senhor, como estudante, enfrentou nesse período assim, de formação mesmo, doutor? O desafio maior, Celso, é para manter os filhos fora de casa, né? Então, meu pai tinha uma pequena fábrica de farinha, de mandioca, né? Trabalhava lá em Perdizes, fazendo vendas de farinha de mandioca. Minha mãe professora, a gente de classe média, né? Nunca foi uma classe abastada, para manter os filhos estudando fora, sempre foi com muita dificuldade, né? Então, meu pai e minha mãe, eu tenho certeza que abriu mão de muitos sonhos que eles tiveram, de muitas coisas que eles tinham na vida programado, para poder proporcionar para nós, filhos, esse sonho que eles tinham, né? Principalmente meu pai, que era de ser médico, acabou não concretizando só no primogênito, que sou eu, mas também no meu outro irmão, que é o Carlos Senato. Que legal, doutor. É uma história muito bonita, muito realização que foi feita do seu pai e sua mãe, tudo que eles sacrificaram para conseguir essa formação, mas tenho certeza que eles ficaram muito felizes depois. Ah, com certeza, com certeza, ficaram muito felizes. Doutor, agora assim, nesse período, eu sei que seus pais, como o senhor falou, te ajudaram muito, te incentivaram, te apoiaram. O senhor falou que sempre foi muito dedicado também, para poder chegar nessa profissão que a gente sabe que é tão desafiadora. Não é fácil passar no vestibular para medicina, depois tem a especialização. Então, assim, doutor, quais foram as pessoas que mais te ajudaram, as pessoas que o senhor mais se recorda, assim, que participaram desses momentos importantes aí, tanto dos desafios quanto dessa vitória aí de ter feito a medicina, a oftalmologia depois? Eu acho que o capítulo que é muito importante na minha história é o conhecimento da minha esposa, né? A minha esposa, a doutora Marisa, que nós nos conhecemos no primeiro ano da medicina, né? Começamos a namorar no primeiro ano da medicina, trilhamos juntos os 6 anos de medicina e depois, com a conclusão da faculdade, depois nos casamos, estamos juntos até hoje. Então, assim, hoje, vou dizer que a maior incentivadora, não só da minha carreira, mas foi uma carreira que nós trilhamos juntos, foi eu e a minha esposa. Nós depois, ela fez inicialmente pediatria, veio aqui na USP, fez pediatria, depois voltou a Uberaba, fez a residência em oftalmologia para que a gente pudesse trabalhar junto e nós construímos tudo junto, desde a nossa pequena empresa até hoje, tudo que nós temos. Isso eu percebo que é uma alegria de poucos. Muitas pessoas falam em relacionamento, né? Quando a gente fala em relacionamento, da construção juntos, como que isso fortalece qualquer tipo de relacionamento. Então, muito legal que vocês puderam trilhar esse caminho e ponderando, pensando o que vamos fazer para construir algo juntos e realmente construir algo sensacional, que você que está aqui assistindo vai saber muito mais já já. Doutor, em que momento o senhor escolheu a oftalmologia, né? Porque tem os anos da medicina e depois tem que escolher alguma área para se especializar, uma subespecialidade, né, da medicina. Sim. Como é que foi esse momento da oftalmologia? Celso, engraçado que eu nunca imaginei fazer oftalmologia. Até o 6º ano da medicina, eu estava inclinado em fazer cardiologia. Cheguei aí para São Paulo, fiz curso no INCOR, fiz vários cursos e ia fazer cardiologia. E eu tive uma experiência em São Paulo, quando eu fui para fazer cardiologia, que os pacientes tinha um sofrimento muito grande, porque o paciente você trata e você convive muito próximo com a morte, com a dor da família, com a dor do paciente. Isso fez com que eu desistisse da cardiologia, mas ainda não pensava na oftalmologia. E o que acabou me fazendo pensar na oftalmologia, porque eu sempre quis uma especialidade que eu pudesse conciliar não só o consultório, mas também com a área cirúrgica. E aí eu tive a oportunidade de falar, pensei entre otorrino, oftalmologia, e eu não tinha nenhum contato com nenhum oftalmologista, não tinha seguido meus professores na oftalmologia, mas como eu disse, eu sempre fui uma pessoa dedicada, me dediquei, passei em primeiro lugar no concurso para residência médica na oftalmologia. Mais uma vez, Deus foi muito generoso comigo. Como eu te disse, eu não tinha ideia de ser médico e sou apaixonado pela medicina. Também não tinha ideia de fazer oftalmologia e hoje sou muito apaixonado pelo que eu faço. Então hoje, apesar de hoje conhecer uma grande parte de todas as especialidades,
Eu não deixaria a oftalmologia para fazer nenhuma área. Realmente eu faço aquilo que eu gosto. E a gente percebe, doutor, o amor que o senhor tem pela oftalmologia, pelos seus pacientes, todo o sacrifício, porque querendo ou não, são quantos quilômetros por mês, né? Quantos quilômetros rodados, tanto para atender os pacientes aqui de Ribeirão, Guaíra, quanto também lá de Santa Catarina. E não foi só o senhor que ganhou com a oftalmologia, milhares e milhares de pacientes ganham com essa habilidade que o senhor tem, essa dedicação que o senhor e a sua esposa, a doutora Marisa, também tem em prol do desenvolvimento, sempre trazer o que há de mais moderno, mais tecnológico. Parabéns por isso, doutor. Agora eu gostaria que o senhor contasse pra gente por que Ribeirão Preto. Quando eu terminei a residência em Uberaba, a Marisa estava fazendo a oftalmologia dela também em Uberaba, a gente trabalhava nas cidades circunvizinhas ali. Eu tinha consultório, atendia em Igarapava, eu cheguei a atender ali em Miguelópolis, atendia em Guaíra, e a Marisa fazendo a residência em Uberaba. Eu ia numa cidade, voltava à noite para dormir em casa em Uberaba. Ia numa outra cidade, voltava à noite para dormir em casa. E aí, quando ela terminou, ela tem um primo aqui em Ribeirão Preto que convidou ela para montar um serviço de oftalmologia no Hospital São Lucas, da Ribeirânia, que é um antigo convênio que muitos aqui devem conhecer, é um antigo convênio da Dix Amico. Isso foi em 2005. Aí nós fomos convidados. Na verdade, foi a doutora Marisa que foi convidada, né? E eu entrei com ela junto nessa empreitada para montar um serviço de oftalmologia que atendesse esses pacientes da Dix Amico. Nós montamos o serviço lá na 9 de julho e fazíamos a cirurgia lá no Hospital do São Lucas da Ribeirânia. Então, Ribeirão Preto veio nesse contexto. Isso aconteceu no ano de 2005. Que legal, doutor. E depois de alguns anos que comecei na oftalmologia, lá 13 anos atrás, eu lembro muito de um episódio, o doutor João sempre atendeu a gente muito bem, recebia a gente no consultório, conversava, contava história, sempre muito interessado. E um dos primeiros equipamentos de OCT, né, que é um tomógrafo de coerência ótica, que eu fechei em Ribeirão Preto, foi com o Dr. João. Então essa memória para mim é muito forte. Hoje é um prazer poder servir através de todo esse conhecimento que a gente compartilha aqui. Então, doutor, é muito interessante como o Ribeirão Preto é uma cidade acolhedora, né? É uma cidade realmente muito boa e tem muito ainda para proporcionar. Então eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco de os pacientes que te procuram aqui na região de Ribeirão e Guaíra, quais são os principais desafios que eles relatam? Quais são as principais queixas, doutor, hoje já na oftalmologia? Celso, o paciente que mais procura hoje no serviço de oftalmologia é o paciente que está queixando que não está enxergando, por algum motivo. Desde uma queixa simples, como uma falta de óculos, até um problema mais sério, como um paciente que tem uma catarata, que tem uma doença de glaucoma, que tem uma doença na retina. Mas a queixa principal do consultório, sem dúvida nenhuma, são os pacientes que precisam hoje de refração, que é o exame que a gente faz para receita de óculos. Esse é o paciente que mais procura as clínicas de oftalmologia. Apesar de que, como eu hoje estou muito focado, né, com a área da cirurgia de catarata, eu sou muito procurado aqui na cidade de Ribeirão Preto, também em Guaíra, basicamente por pacientes que já passaram em alguns médicos e alguns colegas que fizeram o diagnóstico de catarata e vão lá para conversar comigo, ver a minha ideia, o que eu acho, se deve ou não operar. E a gente acaba conversando, o paciente conversa, troca uma ideia comigo e acaba fazendo a cirurgia lá, porque acaba sentindo confiança no trabalho, na experiência que a gente adquiriu. Então, isso é muito gratificante para mim. Muito legal, doutor. E quais são os exames hoje? O paciente que sabe que ele precisa fazer alguns exames. Nem sempre o lugar que ele vai ser atendido pela primeira vez tem esses exames. Então, quais são os exames de diagnóstico que hoje o Hospital da Visão pode oferecer para os pacientes aqui de Ribeirão e região? O Hospital da Visão de Ribeirão Preto é um hospital nosso que a gente preza muito, Celso, pela qualidade dos exames que nós prestamos aos pacientes e a gente procura ter os equipamentos de ponta, aquilo dentro da nossa capacidade. Então, um paciente, por exemplo, que vai operar catarata, é muito importante que ele faça um exame chamado biometria. Essa biometria é o cálculo para a lente intraocular, que vai ser colocada dentro do olho. Então, lá no Hospital da Visão, nós contamos com um biômetro de excelente qualidade, que faz um cálculo muito preciso. Para isso também, para essa cirurgia, é muito importante fazer uma avaliação da córnea. Então, a gente conhece a córnea da parte interna, falando de uma forma mais técnica, né? A parte mais interna da córnea, que nós chamamos de endotélio. Então, existe um equipamento que chama microscópio especular, onde a gente estuda se essa córnea, na cirurgia de catarata, não vai ter nenhum problema. E aí a gente tem muita segurança em poder indicar a cirurgia ao paciente. A gente avalia a superfície da córnea através de um tomógrafo ou de um topógrafo, que a gente vê se a córnea tem uma curvatura muito elevada, se na cirurgia nós podemos ajudar a diminuir essa curvatura, ou mesmo colocar uma lente que é aquela que é o que a gente chama de lente tórica, né, que é os chamados astigmatismo, que muita gente que está nos assistindo pode estar sabendo que tem esse problema de astigmatismo, e nós corrigimos isso na cirurgia implantando uma lente específica que corrige o astigmatismo, chamada de lente tórica. No segmento da retina,
também o Hospital da Visão é muito preocupado com essa parte, então nós temos lá o retinógrafo, que é um aparelho que faz a fotografia, a documentação fotográfica. A gente faz o exame de angiofluorescein-grafia, que é muito importante em pacientes que têm doenças vasculares, como retinopatia diabética. A gente estuda como que está a circulação sanguínea no interior desse olho. Pacientes que têm degeneração macular, também a gente vê ali através desse exame de retinografia. Nós temos o tomógrafo, que é o tomógrafo de coerência óptica, que você comentou que você fechou um equipamento comigo. Foi. Então, nós temos esse equipamento também, que ele faz um estudo muito detalhado, né, da retina, onde a gente consegue indicar com mais precisão a cirurgia de catarata, como também fazer um diagnóstico. Outra área que nós temos muito interesse e preocupação de oferecer para o paciente muita qualidade é os pacientes que têm glaucoma. Então, a gente hoje tem um aparelho que mede a espessura da córnea, para a gente saber se aquela medida que fez o cálculo da pressão, né, que todo mundo sabe da pressão intraocular, é muito relacionado a saber se a córnea do paciente ela é fina ou se ela é grossa. É muito importante saber isso através da paquimetria ultrassônica que nós temos no hospital. O campímetro, né, para fazer a campimetria computadorizada. Enfim, nessa área de um arsenal de diagnóstico, o Hospital da Visão de Ribeirão Preto é um hospital bem completo e oferece aqui aos pacientes de Ribeirão e de toda a região uma excelente diagnósticos, né, de equipamentos para diagnóstico dessas patologias. Excelente. Então, todos os pacientes, vocês que moram em Ribeirão Preto, região de Ribeirão Preto, de qualquer uma dessas doenças, dessas patologias, cirurgia de catarata, que precisa fazer e que tem que ter um diagnóstico preciso para ter o melhor resultado cirúrgico, o Hospital da Visão hoje pode te atender e é só entrar em contato através das redes sociais, do site, do Google, para você poder agendar o seu exame que é necessário fazer e também a sua consulta. Agora, doutor, o senhor falou muito sobre cirurgia de catarata e a cirurgia de catarata é a doença que mais causa cegueira reversível no planeta, não é verdade? Sim, com Tem certeza. muitas pessoas hoje ainda sofrendo de cirurgia de catarata. E eu sei que o senhor fez milhares e milhares desse tipo de cirurgia. O senhor tem uma previsão de mais ou menos quantas cirurgias já de catarata já realizou na vida? Celso, olha, eu já fiz bastante cirurgia de catarata. Eu não tenho esse número para te falar, mas eu acredito que passa aí de 60, 70 mil cirurgias. Gente, é muita gente. Tem muitas cidades no Brasil que não tem 60, 70 mil habitantes. Então é excelente, doutor, essa experiência que o senhor tem e essa tranquilidade e segurança que o senhor passa para os pacientes que hoje te procuram por esse tipo de cirurgia, não é? Sim, com certeza, porque quando o paciente ele vai conversar comigo, ele vai me mostrar uma doença, um problema de catarata ou discutir um exame, tudo que ele me mostra eu já vi, eu já conheci, eu já operei, eu já vi pacientes daquele jeito. Então, assim, o paciente sente muita segurança quando ele conversa comigo, especialmente falando da catarata, né? Doutor, agora uma pergunta que eu gostaria de fazer é assim. Tem gente que fala assim, Celso, mas Celso, a catarata eu é só queria rápida. comentar uma coisa com você. É tão interessante isso, pela segurança que eu passo para os pacientes e a segurança que eu tenho em fazer a cirurgia, porque eu quis operar a minha mãe, eu fiz a cirurgia de catarata dela dos 2 olhos e operei o meu pai. Então, assim, quando eu conto isso para os pacientes, o paciente, poxa, mas você teve coragem de operar a tua mãe? Não que eu achasse que não tivesse no mercado nenhum colega que tivesse experiência, nada disso. Aqui em Ribeirão Preto a gente é um celeiro de grandes médicos, grandes cirurgiões, mas a segurança que eu tenho, e não só em mim, mas em toda a minha equipe que trabalha comigo, em proporcionar para eles o que tem de melhor na cirurgia de catarata, eu fiz questão de fazer a cirurgia deles. Isso é excelente, doutor, porque não é só sobre competência técnica, é muito mais sobre a questão também emocional, né? O senhor tem essa segurança emocional e técnica para poder fazer a cirurgia do pai e da mãe, e imagina dos pacientes que não são pai e mãe. Com certeza. Excelente, doutor. Agora, a minha dúvida é que, assim, tem muitos pacientes que falam assim, mas a cirurgia de catarata é rápida, é uma cirurgia tranquila, mas ela também tem riscos, não tem? Para o paciente, Celso, ele denota esse aspecto de que é uma cirurgia muito rápida, porque ele entra para operar no centro cirúrgico, na mão de um cirurgião experiente, 5 minutos, 10 minutos, a cirurgia está pronta, né? Mas é muito importante saber que a cirurgia ela é extremamente complexa, porque envolve não só equipamentos de muita precisão para cálculo da lente, a cirurgia é feita sobre visualização microscópica. Então, uma questão também que é muito importante que o Hospital da Visão de Ribeirão Preto tem, é um microscópio de excelente qualidade que proporciona ali, não só para mim, mas para os médicos que estão operando, uma excelente visualização na cirurgia. Tudo isso traz segurança para o paciente. E é claro que é uma cirurgia que tem risco, como qualquer uma outra cirurgia, né? O risco maior nas cirurgias é uma infecção, né? A cirurgia de catarata, se ela tiver uma infecção, é um risco alto para o paciente, e não só por isso,
mas também o Hospital da Visão de Ribeirão Preto, ele se preocupa muito com isso. A gente não terceiriza o nosso serviço de limpeza, de esterilização, de cuidado com o instrumental. Nós temos uma CME própria, que é uma CME que ela é totalmente regulamentada, tem uma enfermeira específica para isso, que cuida desse setor. Então a gente tem todo o cuidado na preparação do instrumental, na esterilização, na lavação com lavadoras ultrassônicas, enfim, são coisas técnicas, mas que é importante que o paciente saiba Destacar, né, doutor? destacar, porque a clínica que se preocupa com isso, que está no background, na parte de trás, que não está aparecendo ali, que depois o paciente só tem o resultado de enxergar bem, ele acha que aquilo é simples. né? Não entende a sabe complexidade, né? Por isso que é legal até a gente compartilhar esses detalhes, doutor, para que o paciente perceba quem ele vai escolher para fazer a cirurgia de catarata, cirurgia refrativa e tantos outros procedimentos, não é verdade? Toda essa segurança, não é? Eu acho que isso é muito importante, Celso. Até eu queria comentar com você hoje uma paciente que chegou no consultório e ela viu eu comentando sobre cirurgia de catarata na rede social. E o que chamou a atenção dessa paciente especificamente eram meus cabelos brancos. Falou, poxa, se esse doutor aí tem cabelo branco, talvez ele já tenha uma certa experiência. Vamos lá conversar com ele. Quando ele chegou com o marido, eles são de uma cidade próxima aqui, que é de São Joaquim da Barra, a gente conversando, ela sentiu tanta segurança que ela marcou a cirurgia para fazer já no outro dia seguinte. Entendi. Então, assim, é o que você falou, a experiência são coisas que a gente adquire com o tempo. Sim. Né? E coragem, né, doutor? Muita coragem, né? Porque o começo de todo mundo, né, Celso, não é fácil. Para você chegar hoje, nós chegamos, a nossa empresa chegou a realizar um número grande de cirurgias como esse, prestar serviço em grandes cidades do Brasil e acabar sendo referência em cirurgia de catarata, as coisas não acontecem por acaso, né? Então, tudo isso teve um preparo, teve uma dedicação, que hoje a gente está colhendo os frutos disso. Excelente, doutor. Nós sabemos que no Brasil são um pouco mais de 20 mil oftalmologistas, contando de uma forma geral. Cirurgiões oftalmologistas, menos ainda. E cirurgiões oftalmologistas que já passaram da casa de 60, 70 mil cirurgias realizadas, é menos ainda. Então, parabéns por esses números que realmente demonstram a confiança e a segurança que o senhor pode transmitir hoje para os seus pacientes, não só de cirurgia de catarata, mas também outros procedimentos. Mas ainda sobre esse assunto, que é um assunto que muita gente tem dúvida, doutor. Nós sabemos que hoje o celular, né, ele está gerando um efeito aí nas pessoas, o uso do celular, o uso de telas, muito. Então, o que hoje o uso do celular pode ocasionar para as pessoas? Celso, o que a gente percebe no consultório é que as pessoas estão ficando míopes, né? Esse uso exagerado do celular, muitas horas por dia, as crianças, os adolescentes, a gente percebe que a miopia está aumentando bastante. Inclusive, tem vários colegas que estão se debruçando e estudando sobre isso, né? Em vários trabalhos científicos que já são publicados, mas o que a gente observa é isso. Mas especificamente falando da nossa área, a área da cirurgia de catarata, o que os pacientes hoje querem, eles não querem usar o óculos para o celular, não quer usar o óculos para fazer uma leitura, ele quer chegar num restaurante, ele está bem arrumado e principalmente as mulheres, mas também os homens. Sim, hoje né? Os dois, né? Então, os dois, então eles querem chegar, se aprontar, mas não quer botar o óculos ali na hora de ler um cardápio, para ver o celular, eles querem uma independência do óculos. E a cirurgia de catarata, com a modernidade, ela traz essa possibilidade para o paciente. Então, o paciente opera de catarata, ele fica livre do problema, que é a opacidade do cristalino, e ao mesmo tempo ele consegue resolver esse problema de grau, ficando independente do óculos. Não só na visão de longe, que era o que a gente sempre fazia, mas também agora na visão de perto, através dessas lentes mais modernas, lentes trifocais, lentes de foco estendido, e uma infinidade de tecnologias que hoje nós estamos tendo. Doutor, tem muitas pessoas que hoje querem ser mais independentes dos óculos. Essa tecnologia hoje disponível dá essa condição. Mas tem gente que fala assim, eu não posso mais ficar independente dos óculos, fazer essa cirurgia, porque o meu oftalmologista falou, alguém falou que eu já passei da idade. Tem isso mesmo? Não, de forma alguma. Pelo contrário, Celso. Hoje, cada vez mais, a gente quer fazer o paciente ficar independente do óculos. Não só não passou da idade, porque a idade, a partir que a gente faz essa cirurgia, a partir dos 50 anos. Então, o paciente que já tem mais de 50 anos e quer ficar livre dos óculos, então, se você tem mais de 50 anos, usa óculos para longe, usa óculos para perto e gostaria de ficar livre dos óculos, a cirurgia de catarata, que na verdade a gente não é a cirurgia de catarata, a gente chama de faco-refrativa, é a cirurgia que a gente implanta uma lente trifocal, corrige o grau do paciente, tanto na visão de longe quanto na visão intermediária e na visão de perto, e ele fica totalmente independente do óculos. O que eu estava querendo te dizer é que os pacientes também que operaram no passado,
que não existia a tecnologia da lente trifocal. Você que já trabalhou na indústria sabe muito bem disso, que a indústria, muito preocupada com esses pacientes que querem ter a visão de perto, lançou, né, possibilidades para que a gente possa corrigir a visão desses pacientes que operaram no passado com aquelas lentes mais antigas. Hoje tem a possibilidade dele colocar uma lente suplementar, colocar uma lente que possibilita que ele também tenha a possibilidade de enxergar de perto, através da trifocalidade. Então, deixa eu ver se eu entendi. Um paciente hoje que já fez a cirurgia de catarata, mas ele colocou uma lente chamada monofocal. Isso. E aí ele só enxerga bem para longe, mas não enxerga bem para perto. E hoje ele quer ficar independente dos óculos, que hoje tem essa tecnologia. Então, mesmo já tendo feito a cirurgia de catarata, agora ele tem a chance de ficar independente dos óculos? Exatamente isso. Exatamente isso, Celso. E a gente faz uma cirurgia e eu considero essa cirurgia mais simples do que uma cirurgia de catarata, porque não tem mais catarata, não tem que tirar o cristalino. A gente coloca uma lente por cima da lente que o paciente tem, que a gente chama essa lente de suplementar, coloca numa área específica do olho que não causa nenhum problema, nenhum processo inflamatório, nada disso. E o paciente consegue enxergar de perto sem os óculos. Que legal, doutor. Muito bom. Que tecnologia, hein? Excelente. Agora, doutor, a gente falou de pacientes acima de 50 anos. Mas e acima de 20 anos e quem não quer mais ficar com óculos? Tem chance lá na clínica? Como é que Totalmente que tem chance. Lá a gente fala assim, o paciente que quer tirar o óculos, ele tem possibilidade, né? Então, a causa mais frequente dos pacientes que usam óculos e que querem operar, como você falou, de 20 anos, mas aí vamos estender essa idade aí até os 40, 45 anos, a gente pode fazer a cirurgia refrativa, né? A gente só vai mudar o foco de atuação no olho. Ao invés de atuar no cristalino, na lente interna do olho, a gente vai atuar na córnea, que é a lente mais superficial. Através das técnicas de laser, vamos fazer um remodelamento da superfície da córnea, ou deixando essa córnea mais curva nos pacientes hipermétropes, ou vamos aplanar essa córnea nos pacientes mais míopes, mas a gente consegue proporcionar que esse paciente fique independente de óculos. E mesmo naqueles pacientes que têm os altos graus, como por exemplo, miopias que não podem fazer laser, né? Miopias de 18, de 20, de 19 graus, a gente consegue através de lentes específicas que são colocadas no olho, sem a necessidade ainda de tirar o cristalino, que a gente chama de lentes fásicas. Então, assim, hoje a tecnologia está aí para ajudar os pacientes e existe muitas possibilidades, basta que o paciente procure um oftalmologista que tenha conhecimento, que tenha capacidade de fazer esse trabalho, para que ele possa fazer com segurança, para também não correr o risco de, às vezes, naquela precocidade, vontade de tirar o óculos, faça ali com uma pessoa que não está preparada, que não se preparou, não se dedicou, ou não tá tem com uma experiência clínica, não ainda, tem experiência né? para Ou a isso, tecnologia né? necessária, né, doutor? Eu acho que isso é muito importante. A precaução, acho que é o que os pacientes têm feito, sabe, Celso? Eu recebo hoje muito paciente que vai lá, como eu te disse no começo, para pegar uma segunda, às vezes até uma terceira opinião, para ver se realmente aquilo que foi falado para ele condiz com o que eu falo, se ele concorda ou discorda. Eu acho que isso é muito importante. Doutor, eu percebo que muitas pessoas ainda não tomaram essa decisão por medo. Medo da dor, medo de ficar cego, medo do incômodo de pós-operatório. Então, quando os pacientes chegam com essa queixa para o senhor, doutor, eu tô com medo. Como que o senhor conduz, assim, para explicar para ele que esse medo está cada vez, digamos assim, mais vazio, de acordo com tanta tecnologia e experiência que o senhor já tem? Eu acho, Celso, que o medo, ele é algo protetor, tá? É o primeiro ponto que a gente aborda, é que é importante a pessoa ter medo, porque senão ela vai fazer, como eu te disse, em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Mas quando você explica para o paciente que a técnica é muito segura, que milhares de pacientes já operaram, que o resultado, na imensa maioria das vezes, traz um resultado positivo, que você desmistifica no paciente aquelas dúvidas, aquele medo que ele tem, de um vizinho que teve um problema, de um parente que teve um problema na cirurgia, quando você mostra para ele a estatística, ou traz pacientes fazendo um depoimento que foram operados e que estão satisfeitos, aquele medo diminui e o paciente ele fica mais encorajado a fazer o procedimento, né? É claro que aqueles pacientes que não querem fazer, não querem tirar o óculos, ótimo. Tudo certo, vai enxergar bem. Mas a gente está falando daqueles que querem, né? Daqueles que desejam tirar o óculos. E eu vou te dizer, é a imensa maioria. A imensa maioria quer fazer isso. Então esse medo, a gente rompe ele através da demonstração de que realmente o medo é importante, mas desde que ele faça num lugar adequado, com uma pessoa adequada, com quem está preparado, esse risco ele dilui
de forma muito, 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 muito grande. Excelente, doutor. Mas muitos ainda têm dúvidas sobre pós-operatório. Como funciona o pós-operatório, tanto da refrativa quanto da catarata? Demora muito? É muito tempo? Tem que dar ponto na cirurgia de catarata? Tem que tirar ponto? Como é que funciona essa parte? Não, a cirurgia de catarata hoje, Celso, é realizada por uma incisão muito pequena. Aí é uma incisão que nós trabalhamos de 2,2, 2,7 milímetros. Então, é uma incisão tão pequena que a gente, através da incisão, faz toda a cirurgia, retira a catarata, retira o cristalino, implanta a lente ali dobrável. E como a incisão ela é muito pequenininha, não há necessidade de ponto. No passado, e eu vivi isso lá na minha residência, lá no ano de 2000, 2001, a gente fazia cirurgia de catarata assim, abria o olho, fazia uma incisão grande, implantava lente rígida, não se trabalhava com lente dobrável, a gente fazia sutura na córnea, essa sutura gerava muito astigmatismo, depois a gente tinha que controlar, era muito mais difícil. Né? Hoje não. Hoje a cirurgia é com uma incisão pequena, com uma lente dobrável. Então, a recuperação se tornou muito maior. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é que tudo na medicina que você trata no começo, o resultado tende a ser muito melhor. E a catarata não é diferente. Então, se você trata no começo, você tem menos energia ultrassônica, você lesa menos o olho e, em consequência disso, menos edema, menos inchaço, menos visão embaçada e recuperação muito mais rápida. Então, assim, a recuperação em média na cirurgia de catarata, se o paciente não sai enxergando bem no segundo, terceiro dia, é uma exceção. Hoje a grande maioria, às vezes, já sai enxergando bem no primeiro dia. E na cirurgia refrativa, que você me perguntou, depende muito da técnica, né? Basicamente lá hoje tem duas técnicas, uma que é a técnica de LASIK, que nós fazemos um flap, que é um corte na córnea, né? Como o paciente pode imaginar como se fosse, a gente explica como se fosse, você vai abrir uma laranja, você não corta a laranja toda, abre só a tampinha, levanta aquele tampinha, aplica o laser e volta essa tampinha. Essa é a técnica do LASIK. Nessa técnica, como a córnea, a superfície está íntegra, a recuperação é muito mais rápida. A grande maioria dos pacientes levanta da mesa de cirurgia já enxergando normal. Você imagina um paciente que tem uma miopia de 3, 4, 5 graus, que sem óculos não enxerga nada, ele entra numa mesa cirúrgica, opera, acabou a cirurgia, ele está enxergando 100%. Que sensação, né, doutor? Então é maravilhoso. Bem. Você fez, né? Você sabe como eu conheço, só de lembrar já emociona, é incrível. Então é fantástico. Agora, tem a técnica de PRK, que é uma outra técnica que nós fazemos. Essa técnica, para o paciente poder entender, ela não é feito um corte na córnea, a gente retira o epitélio, que é a parte mais superficial da córnea, aplica o laser, e ali, como o epitélio, a córnea, as terminações nervosas ficam expostas, a gente coloca uma lente de contato terapêutica até que aquelas células cresçam novamente, dê integridade para a córnea. Então, essa recuperação visual, nesse caso, demora um pouquinho mais. Às vezes aí uma semana, 15 dias. Nada demais Nada também. demais também. Excelente, doutor. Agora, quais foram, assim, alguns casos, doutor, de pacientes que você falasse, meu Deus, essa transformou mesmo, essa aqui teve uma satisfação muito alta. Aquelas pacientes, assim, ó, aqueles pacientes que te fazem recordar, depois de tantos anos, de tantas milhares de cirurgias, que o senhor lembra, assim, e fala assim, olha que legal, hoje eu fiz um excelente trabalho. Celso, é engraçado isso, né? Porque, às vezes, tem dia que eu faço um número de 70, 80 cirurgias no dia, eu chego na minha casa e nem lembro que eu fiz cirurgia de catarata. Então, para mim, isso se tornou uma rotina tão grande que, nesse número tão grande de pacientes que nós conversamos aqui, é difícil eu te falar de um caso que eu me lembro. Eu me recordo muito bem de uma paciente, ainda na residência médica, que eu fiz ainda a cirurgia para ela. E ela, por ser uma pessoa muito simples, muito humilde, morava na roça, ela foi no riacho, lavou uma pedra e essa pedra ela lavou, ela embrulhou num papel de presente e ela levou essa pedra para mim e eu tenho essa pedra comigo até hoje. Essa é uma história que, para você ver, de milhares e milhares de pacientes que eu já operei, de vários e vários presentes que eu já ganhei, acho que essa é uma das que mais me marcaram, porque essa eu nunca esqueço. Eu estava na residência médica ainda. Um outro caso que eu não me esqueço foi uma senhora que eu operei aqui em Guaíra. Essa paciente, ela chegou trazida pelo filho, pelas mãos no consultório, porque ela tinha aquela catarata branca. Sei. Nos 2 olhos. Cega. Cega, totalmente cega. Ela veio na consulta trazida pelas mãos pelo filho. Depois, no dia da cirurgia, a equipe foi trazendo ela para a sala de cirurgia. E quando terminou a cirurgia, Celso, ela levantou da maca,
ela ajoelhou no chão do centro cirúrgico e rezou agradecendo a Deus, chorando por ela poder ter voltado a enxergar. Então são coisas que realmente marcam a gente, né? Essa eu me recordo muito. Então, e assim já teve vários pacientes que eu operei de catarata branca em ambos os olhos, pacientes que semana passada eu operei um paciente que ele chegou, ele foi operado de catarata, no primeiro olho ele tinha uma prótese, ele só tinha um olho. E aí ele falou, doutor, eu só tenho esse olho, se me der problema eu Tô perdido. Né? E a gente, pela experiência que nós temos, a gente opera e graças a Deus o paciente está bem, está feliz. Então, assim, cara, são muitos e muitos casos e, assim, é uma coisa que marca nós no dia a dia, mas pela quantidade de pessoas que já passaram, poucos são aqueles casos que realmente me marcaram. Assim, que eu me lembro nesse momento agora, nessa nossa conversa, são desses casos. Excelente, doutor. É muito bonito sua trajetória, lindo demais. Por mim, eu ficava aqui por muito mais horas conversando com o senhor, que é muito conteúdo, é gostoso de ver o tanto que o senhor tem amor pelo que o senhor faz. E isso é bonito. Então, parabéns. Eu quero agradecer pelo seu tempo disponível de hoje estar aqui. Eu sei que sua vida sempre viajando, fazendo cirurgias aqui no estado de São Paulo, em Florianópolis, Santa Catarina, várias cidades diferentes. Então, obrigado pelo seu tempo aqui. Quero agradecer também a doutora Marisa, que está aqui acompanhando também, a sua esposa, que vocês têm uma trajetória muito bonita juntos. E assim, doutor, eu gostaria que agora, para finalizar, né, depois a gente vai ter que fazer outro episódio, que o doutor João aqui é uma enciclopédia, tem muita história pra gente contar, e eu me sinto honrado de poder estar aqui entrevistando o doutor hoje, diante de tudo isso, de tantas vidas que o senhor já transformou. Então, doutor, eu gostaria que o senhor fizesse um convite. Hoje o nosso foco maior aqui é a região aqui de Ribeirão Preto, toda a região de Guaíra. Então, convidar esses pacientes, quais pacientes o senhor quer convidar, quem são os pacientes que o senhor quer mais atender, que tem foco, né? Porque nós sabemos que a oftalmologia é extremamente ampla, né? Tem oftalmologistas especialistas em córnea, em catarata, em retina, em glaucoma. Então, faz esse convite para os seus pacientes e deixa um agradecimento para toda a sua equipe, para toda a sua família, que eles vão gostar de assistir esse conteúdo. Celso, a nossa conversa aqui, eu primeiro, mais uma vez, agradecer por a oportunidade de estar falando aqui no seu programa. Nós batemos um papo aqui, mas eu acabei não falando que, primeiramente, eu gostaria muito, mas muito mesmo, de agradecer a Deus pela oportunidade de ter me colocado numa família que me estruturou, me deu condições para que eu formasse e me proporcionou ter uma família, a minha esposa, a minha filha, que é uma menina maravilhosa. Então, assim, eu sou muito, muito, muito grato a Deus e não poderia ser diferente eu tratar as pessoas de uma forma diferente. Como você me falou de convidar as pessoas para ir na clínica e conversar comigo, eu costumo dizer que eu sou um médico meio que da moda antiga, Celso. Então, por exemplo, pacientes que têm problema de córnea, eu faço transplante de córnea, eu trato de ceratocone, eu coloco lente de contato, né? Eu faço cirurgia de catarata, eu faço muita cirurgia plástica. Inclusive, mais uma vez, eu operei muita gente, operei minha sogra, operei minha mãe de plástica. Vamos ter que voltar aqui para falar de blefaroplastia então, ainda. Blefaroplastia é uma cirurgia que hoje tem trazido um rejuvenescimento muito grande para o olhar das mulheres. Eu faço plástica ocular. Então, pterígio, nós não conversamos sobre isso, é um problema sério, que é muito comum que as pessoas têm. Eu pego pacientes que estão com pterígio muito grande. Para quem não sabe, pterígio é aquela carninha, que o pessoal chama muito de carne esponjosa, que fica vermelho no cantinho do olho. A gente opera esse problema, deixa o paciente bem, com o olho claro novamente, né? Que incomoda muitas pessoas. Muito, sensação de areia. Sensação de areia, olho vermelho, né? Então, o paciente queixa muito disso. Então, eu queria convidar as pessoas aqui de Ribeirão Preto para conhecer o Hospital da Visão de Ribeirão Preto, não só de Ribeirão, mas de toda a região, né? Conhecer também o Hospital da Visão de Guaíra, que nós temos aqui próximo, mas o pessoal de Guaíra acaba vindo também para Ribeirão, sim, porque aqui é um centro onde a gente tem mais condições de atender o paciente com mais equipamentos, com mais tecnologia, né? E oferecer um portfólio maior de procedimentos que lá, às vezes, a gente não consegue oferecer. Então, pacientes que estão com problema de catarata, de pterígio, de glaucoma, de retina, né? Todas essas áreas eu me sinto muito confortável em tratar, entendeu? Entendi. Então, assim, quem tiver problema, mesmo que eu não puder resolver o seu problema, vai lá bater um papo comigo, tomar um café, tomar um cappuccino lá comigo, que eu tenho certeza que você vai ter uma experiência muito grande e vai ser um prazer muito grande para mim e para toda a minha equipe te receber lá no nosso hospital. Excelente, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui da Oftalmo Vox. A todos vocês que estão nos assistindo, todos vocês de Ribeirão Preto e região. É um prazer atender todos vocês através do Hospital da Visão com o Dr. João Roberto Alvarenga Machado, sua esposa Marisa, toda a família e toda a equipe. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Muito obrigado.